2, 1. Boa tarde a todos, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, né? É o dia todo, né? Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no B2 Saúde de hoje. Esse é o primeiro B2 Saúde. Eu tenho a honra de apresentar esse início, né? Não sou apresentador, eu estou aqui roubando um espaço. Nosso apresentador é o Roberto dos Santos, ele está aqui presente, está do outro lado da mesa, mas por enquanto o papo é comigo, só para fazer essa iniciação, né? Essa abertura. Estou aqui com o meu outro amigo Roberto também, outro Roberto, que vai falar com vocês hoje, vai conversar aqui, vai ser um papo de Robertos, né? E o Léo Card aqui hoje veio só para fazer esse agradecimento aos nossos queridos Robertos que estão fazendo a abertura desse grandioso projeto, né, que vai falar sobre a saúde das pessoas, vai falar sobre a profilaxia, prevenção, mas também sobre tratamento de causas aí que acontecem, doenças, né, questões sobre alimentação, muita coisa da área da saúde, que as pessoas precisam de informação, de orientação, de conscientização acima de tudo, porque a conscientização traz exatamente aquilo que você precisa fazer para melhorar de vida, ter uma melhor qualidade de vida. E por que não, né? Você estender isso às pessoas que você ama, a sua família, a sua comunidade, seus amigos, é até um dever cívico nosso fazer isso para ajudar as pessoas, tá? Então o B2 Saúde está aqui para cumprir esse propósito de orientar com qualidade essas pessoas que precisam, né? Todas as pessoas que precisam desse conhecimento. Você que futuramente, né, do mercado publicitário, tem uma empresa, tem uma clínica, tem uma terapia, tem algo que envolva a saúde das pessoas, que envolva e seja de fato algo de qualidade, algo que queira ser passado para o público geral, procure o B2 Saúde. Você vai ter um espaço aqui também para a divulgação da sua empresa, do seu produto, do seu serviço, tá? Estando alinhado, obviamente, com a qualidade de vida das pessoas, com a saúde e a informação, estará alinhado com o escopo deste programa. Então eu convido, eu sou da BitLab Studios. Esse local que nós estamos é um dos estúdios da nossa empresa. Temos outros estúdios. Esse programa vai fazer parte de todos os estúdios. Vocês vão conhecer a estrutura através do B2 Saúde também. Siga o canal, tá? Já faz a inscrição aí no canal, já fica esperto. Compartilhe o link dessa live com as pessoas da família, amigos, para conhecerem e também se inscreverem, ativando sempre o sininho das notificações para que vocês recebam os futuros programas do B2 Saúde. Perfeito? É isso, gente. Eu vou aqui dar licença para os nossos Robertos fazerem o programa de hoje. Roberto dos Santos, uma boa tarde. Olá a todos, uma boa tarde. Espero uma boa tarde, uma boa noite para quem estiver assistindo esse programa. E a partir de hoje, quem assistir com certeza vai se apaixonar por esse programa, porque é o que o Léo falou. A nossa preocupação é com você, é com a sua saúde, é com a sua cabeça, é com o seu espírito e assim por diante. O objetivo da B2 Saúde é isso. Agradecendo aqui de novo ao Léo, por ter acreditado nesse projeto, por ter confiado nesse projeto, e daqui para frente a gente vai depender também de vocês aí do outro lado, que está assistindo, divulgarem, tá? Porque esse canal vai ser um canal que a gente se preocupa com a qualidade, entendeu? Eu só tenho eu que tenho que agradecer, na verdade, trazer pessoas assim de tanto garbo, né, importância e conhecimento acima de tudo, uma energia maravilhosa aqui. Praticamente rolou um podcast antes da gente iniciar o podcast, tivemos horas conversando. Nosso querido Roberto aqui, cheio de conhecimento, nos orientando, nos informando e trazendo, agora vai trazer isso tudo para vocês. Aqui, ó, o suquinho de limão siciliano com hortelã, olha isso, tudo com saúde aqui, né? E eu só vou pedir a licença para vocês e peço que vocês tenham um excelente programa. Agradeço a todos vocês e podem me procurar lá na rede social, @leo.cart, quem quiser conhecer o meu trabalho, quem quiser conhecer os programas dos quais eu apresento. Lá na minha grade, lá vocês vão ver muita coisa, muito corte. Em breve vai ter corte do B2 Saúde lá também para vocês. Beleza? Obrigado, Tenham todos um bom programa, tá? Fiquem com Deus. Obrigado, meu irmão. Fica com Deus, tá? Tô indo lá. Vini. Então, galera, vamos dar continuidade a essa estreia do B2 Saúde. Acompanhem, tá? Brevemente aí vocês vão ter o link,
tá? Divulguem bastante o link do B2 Saúde, porque é aquilo, né? O nosso canal, ele se preocupa com qualidade. Aí, resumindo, esse canal não vai ser um canal de 1 minutinho. Esse canal vai ser um canal onde você que tem interesse aí na sua saúde, você que se preocupa com o seu lado espiritual também, né? Porque tem tudo a ver, tá? Você que se preocupa com o seu lado, com o lado emocional, é o B2 Saúde, tá bom? E para iniciar com o pé direito, né? Eu tive o prazer de convidar um colega de trabalho, né? Que a gente já se conhece há alguns anos, né? Através de outra amiga, né? A Tereza, se estiver nos assistindo, um abraço, muitas saudades e assim por diante. E eu convidei ele para a gente falar sobre a formação do profissional, do profissional de saúde em urgência e emergência. E quando eu falo do profissional de saúde, isso vai englobar todos, desde a enfermagem, a medicina e assim por diante, tá? E eu convidei o Roberto, né, que tem uma experiência vasta aí também no SAMU, tem a vivência, né? Ele é atuante, da mesma forma que eu sou atuante dentro de uma UPA, dentro de uma sala de emergência, o Roberto também ele é atuante lá no SAMU. Ele é enfermeiro do resgate lá do SAMU, para todos que estão assistindo aí. E a gente vai trazer a nossa vivência, a experiência e o dia a dia, tá? Então Roberto Castro, desde já agradeço a sua presença aqui. O Roberto Castro vai falar um pouco aí do currículo dele, né? Eu chamo ele de doutor enfermeiro Roberto Castro, porque ele é doutor com doutorado, entendeu? Então, ele é doutor com doutorado, tá? Ele conquistou esse título. Então, é um cara que para mim é referência também, tá? Tem uma vivência monstruosa aí. E fica à vontade, Roberto Carlos. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Roberto. É um prazer imenso estar aqui conversando com todos os colegas, conversando aí sobre essa questão do mercado de educação e saúde, que é um mercado que acaba trazendo para nós uma deficiência bastante importante, né? E essa deficiência ela precisa ser melhorada, porque isso reflete sobre a nossa própria saúde, a nossa própria sobrevivência, né? Então é um prazer estar aqui estreando. Muito obrigado aí pela deferência em chamar aí para auxiliar. Gente, eu tô numa emoção aqui que vocês não têm noção, tá? É um projeto de vida aí, o B2 Saúde, e um projeto de vida e uma obrigação com a sociedade. A gente tem que deixar um legado aí para a sociedade. A gente tem que vir no mundo e deixar um legado, entendeu? O Roberto ele é enfermeiro, tá? E a primeira pergunta para ele aqui, para o Roberto, né? Me conta um pouco quem é o Roberto profissional. Rapaz, é um grande desafio, né? São 30 anos aí de atendimento de emergência e atendimento basicamente de pacientes portadores de feridas, com terapia bioortomolecular e outras coisas, né? Mas eu tô na emergência desde os 19 anos, na verdade 18, né? Tenho 48, 49 anos, vou fazer esse ano. E desde então eu atuo com sistemas de emergência, né? Vindo trabalhar no resgate rodoviário, depois do rodoviário vim para o resgate o APH metropolitano e tô aí nesses 30 anos nessa trajetória. Vim ocupando nesse período a vice-presidência do Colégio Brasileiro de Enfermagem e Emergência, palestrei e faço atuação em diversos cenários, né, na formação de emergência, vim trazendo e venho trazendo no cenário de formação no ensino universitário, basicamente profissionais enfermeiros, médicos e fisioterapeutas de emergência. Basicamente é isso, né? Dentro de um escopo muito grande que nós vamos fazendo. Roberto, por quê? Por que escolheu a enfermagem? O que te puxou para a enfermagem? O que te trouxe para a enfermagem? A vida. Conta um pouco da história aí. A vida porque é assim, né? Eu sou filho de policial militar,
né? Como eu sempre falo, eu preparei a minha carreira toda, né? Sempre estudei no Colégio da Polícia Militar, me preparei para seguir na carreira militar, era o que eu queria fazer, e sempre com foco. Eu queria trabalhar em operações de resgate de reféns. Então, me lembro quando eu era pequeno, como o pessoal brinca, né? Criança pequena lá em Barbacena, passava o SWAT lá, e eu sempre estava lá brincando, que ia lá, ia resgatando algum refém, tudo. Quando cheguei aos 17 anos, a minha mãe, ela era auxiliar de enfermagem na Prefeitura de São Paulo, né? E minha mãe é pedagoga também, e ela falou assim: filho, você vai fazer o curso de auxiliar de enfermagem. Eu falei: o quê? Vou nada. Ah, vai. Porque na minha família tem muito profissional de saúde. A minha avó era auxiliar de enfermagem, tem tios enfermeiros, meu irmão médico. A minha filha agora está fazendo medicina, ex-mulher enfermeira, técnica de enfermagem. A minha mulher é enfermeira. Então, todo mundo, a minha irmã é enfermeira, né? A minha família é uma boa base da área da saúde, outra área da justiça, né? E eu, quando peguei os 17 anos, fui fazer o curso de auxiliar de enfermagem a contragosto, né? Muito a contragosto, não é muito a contragosto, de livre e espontânea pressão. E assim que eu cheguei no Hospital Padre Bento, em Guarulhos, São Paulo, eu me deparei com uma cena que veio de encontro a um sonho que eu tinha desde a infância. Então, esse cenário que antigamente os hospitais eles tinham um vitral bastante longo, né? Quem é um pouco mais tem mais cabelo branco, aí mais experiência de vida, vai lembrar que antigamente tinham cenários e vitrais coloridos, tal. Eu entrei lá e quando eu bati o olho assim à minha direita, eu vi aquele cenário desenhado e eu falei: puxa, eu já sei o que vai acontecer aqui. Eu vou caminhar até o último quarto e vai ter um paciente caindo da cama e uma enfermeira vai me chamar. Só fazendo um adendo aqui, tá, meninos? Não esqueçam, ele teve um sonho. E aí ele foi pro estágio dele. Isso. Quando ele foi pro estágio dele, fica à vontade. E aí, quando chegou no estágio, esse sonho se concretizou. Então foi um sonho mesmo, eu sonhava várias vezes que isso ocorria. E no estágio, assim que eu cheguei na ponta da escada, que eu olhei à direita, eu vi o vitral e esse sonho veio. E aí eu saí caminhando. Me lembro que era o Paulo, um colega que estava comigo do meu lado, ele me chamava, eu nem dava bola para ele. Fui andando, a professora estava lá atrás, tinha 17 anos. Você tinha quantos anos? 17. 17 anos. 17 anos. Isso mexeu com naquela você? época, mexeu bastante, que naquela época só um único colégio, chamava Colégio Santa Maria Goretti, era o único que admitia menor de idade para você começar o curso de auxiliar de enfermagem e terminar aos 18, né? E quando eu fui andando, cheguei no último quarto, ocorreu exatamente o que acontecia no sonho. E a enfermeira me chamou, o paciente estava caindo, eu fiquei meio atônito, fui lá, ajudei e fiquei meio anestesiado. Eu falei: não, é isso aqui que eu tenho que fazer. A partir daquele estágio e a partir daquele dia, a minha vida mudou. Porque eu, de verdade, eu acabei, como eu falava muito para a família, para os amigos, para todo mundo que ia ser policial, eu prestei o concurso uma única vez. Passei em tudo, fiquei no psicotécnico e não quis mais tentar. Nunca mais tentei na minha vida. Eu fiz 18 anos no dia 22 de setembro. No dia 23 de setembro eu fiz a minha inscrição na polícia. No final da semana eu já estava aprovado em todos os dados e eu acabei não indo, né? A enfermagem te puxava. A enfermagem me puxou e a partir dali, na época passava um comercial do chamado Anjos do Asfalto. Tá. Eu olhava e falava: é isso que eu quero fazer. É resgate. É resgate. É resgate. Eu quero estar ali. E aí eu comecei então a direcionar minha formação para a área de emergência. Passando no estágio de pronto-socorro, aquilo começou a correr na veia, e aí eu já ficava olhando aquela propaganda do Anjos do Asfalto. Infelizmente essa propaganda não existe mais, tentei, já busquei várias vezes, chamada Fundação Ecológica Anjos do Asfalto. Ficava na rodovia Presidente Dutra. E eu comecei a perseguir isso. Então eu só ia atrás de paciente crítico. Acho que é mal de Roberta, né? A gente sempre eu também me interessei por alta complexidade.
quanto mais complexo, mais a gente aprende, né? Porque o que eu aprendi é que os nossos melhores professores são os nossos pacientes. É verdade. No dia a dia. E você está trazendo uma situação aí, Roberto, acho que é tudo de Roberto, porque quando eu escolhi ser técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, foi na Cruz Vermelha Brasileira também. E eu não fui porque eu cuidei de um gatinho, cuidei da minha avó, acho uma profissão linda. Não. Eu fui por situação financeira, para ganhar um salário melhor. Eu trabalhava de cobrador de ônibus. E eu falei, eu preciso ter uma profissão também. Não estou falando que o cobrador não seja profissão, mas eu queria esse processo aí de evolução. E não fui por amor. Eu fui me apaixonando pela profissão com o passar dos anos, entendeu? Então, a enfermagem nos conquista, né? E continuando, cara, pode... Você estava falando aí. Aí você foi para a área do resgate aí. Eu antes de ir para o resgate, como eu tinha a intenção de ir, né? Na época já existia o projeto que começou em 93, que era o projeto do resgate do Corpo de Bombeiros. E eu ficava mirando, porque existia o SAMU lá dentro do Corpo de Bombeiros. Então tinha um médico, enfermeiro, que era dentro do Corpo de Bombeiros, escrito SAMU. Você já estava com quantos anos? Eu estava com 18 anos. Caramba, cara. Isso foi em 1995. Objetivo mesmo, foco. Isso. E aí eu comecei, eu olhava aquilo ali e falei, eu quero trabalhar com isso, eu quero ir para o Anjos do Asfalto, né? Só que eu ainda não tinha iniciado a faculdade, né? E eu era auxiliar de enfermagem, eu fui trabalhar no Hospital do Mandaqui, na área de pacientes críticos, na UTI. Meu tio que me incentivou falou, vai para a UTI, procure a sua enfermeira e fala para ela que você não sabe nada, mas quer aprender tudo. Assim eu fiz. Enfermeira Márcia, encontrei com ela agora depois de quase 30 anos depois. Tive o prazer de dar uma palestra no ano passado no Hospital do Mandaqui e eu a encontrei. Nossa. Ela foi a minha enfermeira lá. E eu falei para ela, olha, eu tenho 18 anos, né, não sei nada, mas o que você mandar fazer eu faço. Ela falou, então me segue. Aonde eu for você vai. E eu só saía do lado dela para ir no banheiro. Sombra. E ela tinha uma enfermeira, uma amiga, que trabalhava no resgate. Então, todas as vezes que nós ouvíamos sirene chegando no pronto-socorro, ela me chamava. Eu descia para ver o resgate chegar com o suporte avançado, né? E eu assumia todos os pacientes mais críticos. Então, quando eu já tinha 19 anos, eu assumia uma UTI com 2 ou 3 pacientes críticos, principalmente de trauma, e trabalhava 6, 12 horas com esses pacientes ali, né? Um jovem de 19 anos com esses pacientes críticos sob seus cuidados. Mas já sabia o que queria? Já sabia o que eu queria. Aí veio a faculdade. Antes disso, eu fui atrás. Fui para a rodovia. Você foi trabalhar como técnico na rodovia? Fui atrás. Você foi viver a situação? Fui atrás do Anjos do Asfalto. Então, quer dizer, você estava numa UTI, mas falou, não, eu quero a rodovia primeiro. Quero a rodovia. Eu vou trabalhar como técnico na rodovia. Isso, né? Na época era o auxiliar de enfermagem, né? Auxiliar de enfermagem. Que colocava aí. Então, foi quando começou a terceirização dos serviços, né? Então, na época começou a rodovia Presidente Dutra, ela iniciou o projeto de terceirização. Certo. Ainda estava no frigir dos Anjos do Asfalto, finalizando e tal. E aí eu fui até lá. Me lembro que eu parei numa base, eu namorava uma moça nessa época e ela morava em Guarulhos e eu passava na frente da base. Parei na frente da base e aí encontrei o Early. Hoje o Early é advogado, né? E falei com ele, olha, eu quero trabalhar aqui. Ele olhou pra mim... Do nada, cara. Do nada. Só bati lá na porta. Esse cara tá fazendo aqui na porta aqui. Aí ele falou, então você quer trabalhar aqui? Nós vamos precisar aqui de um auxiliar. Procura o doutor Hamilton aqui nesse endereço. Né? Ele só olhou pra mim e falou, fala que eu te conheço. Olha isso, cara. Aí eu fui, era lá na Paulista. Cheguei lá, né? Não tinha WhatsApp nem nada dessa época. Eu cheguei lá, bati na porta da empresa, expliquei a situação, ele estava lá. Falei, então aguarda um pouquinho, você trouxe currículo? Trouxe. Fiz a entrevista, falou, olha, tem pessoas mais velhas que você, com mais experiência de vida, com mais experiência profissional. Me lembro que tem um cara aqui que é um candidato forte, tem 10 anos de enfermagem de emergência aqui, acho que eu vou contratar ele. Por que eu vou te contratar? Eu falei, porque eu nasci para fazer isso. Então, meninas, para quem está... O pessoal que está nos acompanhando aqui,
aqui na B2 Saúde. Então, a lição já começou e eu espero que vocês estejam prestando atenção. Objetivo, meta, foco, correr atrás, se garantir, eu vou correr atrás, vou transformar. E é isso. Isso foi ele com 18 anos. Significa o quê? Que hoje você pode correr atrás sim também, entendeu? Parar de se vitimizar, parar de preguiça, né? Sair de casa, correr atrás, estudar. Você estudou bastante para passar na prova do Dr. Hamilton lá? Porque precisava, como que eu ia competir com uma pessoa com 10 anos de experiência? Eu tinha 1 ano e meio de experiência de paciente crítico. E aí você desafiou o Dr. Hamilton. Falei, pode deixar comigo que eu seguro. E aí? Né? E o jovem tem essa audácia, né? Ele falou, então tá bom. Ali na hora ele já me aprovou, me contratou. Falou, mas você vai ver gente arrebentada no meio, porque a rodovia tinha sido acabada de ser concedida. Foi a primeira rodovia do Brasil a passar por privatização. Que ano foi isso aí? Foi em 1996. Nossa. Então, naquela época, a rodovia, ela era mão dupla. Segurança, sim. Segurança zero. Segurança zero. Então, ocorrência tinha. Todo dia era preso em ferragem. Porque a colisão frontal ali de caminhão e ônibus e carro era direto. E o processo, para quem quer trabalhar, meninos, aí no resgate e tudo e tal, o processo de vivência, principalmente para quem trabalha na rodovia, todo dia é treinamento. Todo dia é treinamento. E naquela época ainda era mais deficiente, porque não tinha desencarcerador? Não, tinha desencarcerador, né? Mas o projeto Resgate começou em 1993. Certo. Nós estávamos 3 anos depois, 1996, né? Trabalhando com... o projeto Resgate começou em 89. Em 93 começou o projeto de suporte avançado. Certo. Né? Então, os bombeiros que estavam ali trabalhando na nossa base, eles vinham com essa experiência deles de rua. Peraí, só recapitulando aqui. O suporte avançado veio quando? 1993, junto com o projeto Resgate. O projeto Resgate, no Corpo de Bombeiros de São Paulo, começou em 89. Certo. Né? De 89 a 93, eles correram em suporte básico. Mas tinha médico nesse suporte? Não era tinha. Técnico de enfermagem? Não, era só bombeiro? Bombeiro. Só bombeiro. Nada do cenário que tem hoje. Tá. Bombeiro. Tá? Então, um profissional bombeiro treinado para fazer a remoção e o transporte dessa vítima. Atendimento também, se precisar? Isso, só fazia isso aí. Né? E aí, em 93, começou o projeto Resgate com suporte avançado, que chamava SAMU. Então, era médico e enfermeiro da Secretaria de Saúde, conveniado e cedido para o Corpo de Bombeiros. Certo. Né? E aí, em 96, vieram as rodovias. Então, veio primeiro a rodovia Presidente Dutra, onde eu estava. Aí eu já posso falar com mais propriedade. E nós estávamos lá, né, para desempenhar, e o nosso negócio era assim, era preso em ferragem. Nosso lema era quanto pior, melhor. Né? Não desejando mal de ninguém, mas como tinha que acontecer a ocorrência... Para quem gosta aí de adrenalina, aí, ó, vamos lá. Então tinha que acontecer a ocorrência que fosse no nosso plantão. Certo. Né? Então nós trabalhamos aí bastante, né? O nível de ocorrência era um nível bastante alto. Me lembro que a primeira ocorrência foi um parto, né? E eu esperando a ocorrência monstruosa, chamaram para um parto. Eu simplesmente cheguei já paramentado, com tudo montado. O desencarcerador e tal. Batendo. Era a hora que a ambulância parou, porque a ambulância naquela época, o que aconteceu? Eram 2 caminhões. Só que um dos caminhões havia sido colidido, então tinha sido um furgão. Uma ambulância era o furgão, a outra viatura do resgate era um caminhão. Certo. As duas tinham que deslocar junto, eram 5 homens que iam para a ocorrência. Aí chegou aquele carnaval todo. Chegou e não tinha comunicação. Trabalho de parto. Deu trabalho de parto. A hora que parou a viatura, eu só esperei parar, abrir a porta e sair correndo. Vamos lá. Tô correndo até hoje, porque não achava a ocorrência e a ocorrência, na verdade, não era um trabalho de parto, era uma dor abdominal de uma gestante. E o pessoal ficou me chamando e eu correndo, procurando, parecia um tonto lá, né? E adrenalina garoto, adrenalina e tal.
Aí cheguei lá, fiquei Dor frustrado abdominal. porque não era o trabalho de parto. E é o que vocês querem, né? Você técnico de enfermagem, você enfermeiro, você estudante aí de medicina que quer trabalhar no resgate também, tudo tá. De repente, uma chamada, mas é isso, né, Roberto? É sempre sair da base pensando no pior. No pior, sempre no pior. Sempre sair da base pensando no pior. E naquela época, o que acontecia, né, Roberto? Não tinha preparo, né? Lembra? Tô falando de 96, tô falando de 30 anos atrás. Hoje é bem diferente, hoje eu tenho... Em 1998 começaram a implantação dos LS. Certo. Então nós começamos a ouvir falar de ATLS em Protocolos. 97, né? O suporte avançado de vida no trauma para médicos. Eu me lembro que Quando foi? 1997. Em 1996 nós fizemos o primeiro treinamento, eu particularmente, nós pagávamos do bolso. Dr. Carletti, que semana passada eu fiquei sabendo que ele ainda trabalha, graças a Deus. Famoso até hoje. Isso, trabalha na região da Baixada. Fui fazer o primeiro curso com ele de resgate e salvamento para aprender a imobilizar, aprender a fazer, porque na rodovia nós simplesmente fomos contratados e colocados lá. O nível de educação ainda era pouco. Entendi. Tudo vinha de fora, tudo Entendi. vinha dos Estados Unidos, né? Em 98... E na época demorava, na época... Hoje, meninos, vocês baixam aqui um protocolo ATLS em 1 minuto. Em 1 minuto, 800 páginas, tá? Tá na 10ª edição, se eu não me engano. Isso. 800 páginas, eu tenho ele aqui. Na época é o seguinte, meu irmão, é biblioteca, correr atrás ou tirar xerox. Exatamente. E aí apareceu uma xerox para nós na base em 98 do ATLS para médicos dentro da base. Aí eu comecei a devorar e tinha o Dr. Dário Birulini, a equipe do ATLS do HC. Me lembro que nós fomos no Clube dos 500, onde teve um curso, né, uma demonstração de como seria aquela situação, e o garoto ali, muito incipiente, querendo ver tudo para poder aprender como atender esses pacientes na rodovia. Mas o ATLS, ele é um programa de trauma para a sala de emergência, mas já era melhor do que nada. Sim. Entendeu? Então, quando foi em 97, também entrei na faculdade, comecei a ver com muito mais profundidade a situação. E aí quem me ajudou muito nessa época, um grande amigo que trabalhava comigo na base, o Hernani, meu grande amigo. Então, nosso plantão era de 24 horas, o Hernani, a nossa base era na Vila Maria, o Hernani saía da casa dele em Itaquera e até a base me render para eu ir na faculdade. Que ano já era? 97. 97. Para ir na faculdade, fazer a minha aula e voltar para o plantão. Caramba. Muitas e muitas vezes troquei plantão com ele na rodovia, né? Então, às vezes a viatura estava na pista, eu ia de carro, ele pegava, entrava no carro, voltava e eu assumia a ocorrência a partir dali para tocar as 24 horas. O que acontece mesmo? Depois ao final, agora também, qual é o seu Instagram? @Roberto Catro. O Vinícius vai colocar para vocês conhecerem um pouco do Roberto Castro, cara. Porque às vezes, Roberto, é fácil falar, o cara já tem um legado, tudo, mas isso foi construído. Foi construído. E hoje em dia as pessoas querem construir isso em 1 minuto, em 2 minutos. Não. A conta não fecha. Para mim construir o meu legado na enfermagem demorou 21 anos. O do Roberto está na mesma caminhada aí, entendeu? Então, a gente vive uma sociedade, principalmente aí na área da saúde, né? Como a gente está falando de saúde, do processo aí de formação, do imediatismo. Eles querem ter um legado em 2 anos, ou em 4 anos aí de faculdade, entendeu? E o legado vai ser conquistado dia a dia, tal. E o Roberto começou com 18 anos, correndo atrás, se desafiando e desafiando também ao mesmo tempo, entendeu? E foi para a rodovia e fez o resgate. Aí você me falou dessa dor abdominal, cara. Eu costumo gravar na minha vida profissional, velho. O pessoal pergunta, conta um pouco como foi um resgate, o que te marcou e tal. Eu costumo falar que o que me marca não é quem eu salvo, é quem eu perco.
queria saber de você, Roberto, tem algum caso em especial que mexeu com você? São muitos casos, né? Mas assim, os primeiros, assim, no começo da carreira, eles são mais fortes, né? Eu me lembro que em 98, o desabamento da passarela de Guarulhos. Pô, cara, é verdade. Então, um areieiro veio com basculante. Essa passarela passa por cima da Dutra. Isso. É aquela que está escrito assim, é bem-vindo Guarulhos. É essa? Não, é um pouquinho mais pra frente. Ali mais pra frente Mais ainda? pra frente. Quilômetro... Perto do Pimentas. Aí, isso, perto do Pimentas. certo. Quilômetro 218. Certo. 218 ali. Então, hoje ela é muito mais alta, mas na época ela não era tão alta e um areieiro veio com o basculante aberto na madrugada e ele levou a passarela. Isso passou na reportagem. Passou. Isso deu reportagem. Deu bastante reportagem. E foi você que... Nós fomos a segunda equipe a chegar. A primeira certo. equipe chegou foi a equipe de Arujá, eles são mais próximos dali. Nós fomos a segunda equipe a encostar ali na cena, né? Mas a primeira equipe estava fazendo a estabilização, fui o primeiro, eu era o cabeça e pescoço, que era o X-Tudo, o médico Dr. Marcos trabalhava conosco lá. Uhum. Eu e ele fomos os primeiros a acessar a vítima, né? E a passarela estava no colo do motorista. E eu conversando com a vítima... O motorista do caminhão. Do caminhão. Já havia morrido 7 pessoas nessa ocorrência, né? As pessoas que estavam em cima da passarela, 2 policiais que passavam com um carro, né? Mais algumas pessoas que estavam ali já haviam morrido, porque a hora que ela desabou, pegou o carro de um lado, do outro e pegou o motorista do caminhão. Roberto, pro moleque de 18, na época você estava com 19. Com 19 anos, você estava naquela adrenalina, porque às vezes eu falo para os alunos, não, nem sempre a gente vai lá para salvar vidas. Uhum. Às vezes a gente vai até para ofertar uma morte digna, entendeu? Como foi esse choque para você ficar sabendo que teve 7 óbitos, tudo, e aí tem esse motorista para retirar ainda também? Ali nós estávamos muito focados, né? Então... Desliga Desliga momentaneamente e foca no trabalho. No trabalho. Tá. Mas assim, foi muito impactante. Perdão, ali eu não estava com 19, estava com 22 anos, que eu estava já com... Foi em 98. Tá. E ali o que me chamou muita atenção foi quando ele segurou na minha mão e falou assim, não deixa eu morrer, eu tenho 2 filhos. E ao mesmo tempo, quando fez a estabilização e o desencarcerador mexeu, a passarela se movimentou e nós tivemos ordem de abandono. A segurança em primeiro lugar. Segurança em primeiro lugar. Então, descer daquele caminhão... E ele segurando sua mão. E ter que deixá-lo ali foi complicado. E acabou que, infelizmente, ele acabou evoluindo para óbito, né? Porque o trauma foi muito grande. A ocorrência começou às 5 horas da manhã, acabou às 10. Foi quando foi... Só para complementar para vocês, tá, meninas? Acho que a câmera... Os 2 olhos estão marejados, tá? Porque isso mexe com a gente, sim. Sim, é bastante difícil. São muitos momentos que nós temos que tomar decisões que são decisões muito dramáticas, entendeu? Porque você pensa enquanto... Hoje, na época eu não era pai, né? Mas você pensa hoje enquanto pai, em uma situação como essa, e são muitos os momentos que isso ocorre. Porque a família dele está esperando ele lá. Está esperando ele lá. Entendeu? O filho dele está esperando ele lá. Uhum. E eu sempre tenho uma tônica comigo, Roberto, que eu falo para o aluno. Não jogue para você a responsabilidade de salvar. Salvar é muito perigoso. Corte. Falando com o Vinícius que está aí do outro lado, aí Vinícius, isso vai pro corte. Tá? Isso vai pro corte. Só repete pra gente, cara. Então, não joga para você a responsabilidade de salvar. Porque isso é muito perigoso. Porque assim, o que nós devemos fazer? Nós devemos ter o máximo afinco para o estudo. Porque hoje nós temos técnicas, nós temos a coisa muito bem descrita, nós devemos ser bons elementos técnicos. Salvar é com o Papai do Céu, entendeu? Se ele permitir, ótimo. O que acontece é que quando o profissional ele joga em si a capa do salvamento, ele acaba, todas as vezes que não dá certo, ele julga-se como responsável por aquela morte. E uma frustração? Toma conta a frustração, e nós já tivemos vários colegas que cometeram suicídio
baseado em situações como essa. Além de suicídio, procurar válvula de escape errada. Errado. Droga. Álcool, droga, entendeu? Uma responsabilidade que não é nossa, né? A nossa responsabilidade é sim. Tocou a campainha, esteja em prontidão. Tem que embarcar? Embarque rápido. Equipamento, nível máximo de segurança. Conhecimento, nível máximo de conhecimento. Faça a sua parte, faça o checklist. Essa é a nossa parte. E aí, Roberto? Foi para casa? Foi pro plantão aquele dia. Voltou pro plantão, Foi chorou? Pro plantão. Você chora, né? Chora tem que chorar. Porque às vezes o profissional tem vergonha de chorar, cara. Quando o choro, na verdade, o que ele faz? Ele lava a alma, né? A pessoa que tem... Vocês estão escutando, né? Que não tem essa sensibilidade do choro, ela é perigosa para ela. Ela é perigosa para a sociedade. Porque é uma pessoa que ela perdeu a capacidade de empatia, né? Então, até hoje, eu tenho 30 anos de pista, né? Então, semana passada nós tivemos uma ocorrência ainda que eu tenho uma técnica, né? Para não chorar em ocorrência, põe a língua no céu da boca. Entendi. Aí você segura a situação, procura ser o mais empático possível, né? Respeitando que aquele momento é um momento daquela pessoa. Para você não trazer isso consigo. Porque eu trouxe muito. Eu com 23 anos, nossa, com 23 anos eu estava acelerado. Porque na rodovia, principalmente, o nosso acionamento era por campainha. Antigamente... Tocou a campainha, o negócio já... o coraçãozão... Antigamente, nos postos de gasolina, quando você encostava, o telefone do posto tocava, era a mesma campainha do resgate. Entendeu? E a campainha do resgate era assim, era um toque longo para ocorrência simples, 2 toques para visita na base e 3 toques para ocorrência de presa em ferragem. Então você vinha o primeiro, você esperava. Opa, a ocorrência é mais simples. Veio 2, você sabe que é visita, mas se der 2, você espera o terceiro. Entendi. Entendeu? Então você já ficava naquele sobressalto, né? Então, eu na época, eu namorava uma moça, que eu cheguei a me casar com ela, que ela não era da área. E eu queria contar as ocorrências. Eram ocorrências gravíssimas, eram pessoas, mas um jovem, que você pegava a pessoa cortada no meio, atropelada por vários veículos, né? E eu queria contar. Por ela não ser da área, de repente ela não está preparada para ouvir. Não estava. E eu tinha que segurar comigo, entendeu? Vocês que estão assistindo aí, alunos, profissionais da saúde já formados também, atuantes, que falam, eu vou criar uma casca aqui em mim e tal, para não me envolver. Tem que tomar cuidado com essa casca aí também, cara. Essa casca não existe, né? A não ser que a pessoa seja um psicopata, né? Vocês estão ouvindo, né? Precisa tomar cuidado, né? Porque se você olhar e ver que o colega que trabalha com você, que emergência não se atende sozinho. Isso, né? isso. Não tem como. O colega que é o colega do faz tudo, né, que não se envolve, que não tem sentimento, precisa tomar cuidado. É o psicopata, né? A psicopatia não é um xingamento, é a incapacidade de empatia, a incapacidade de se colocar no lugar do outro. Isso é a psicopatia, né? E isso faz com que a pessoa muitas vezes tome posturas ou situações que não levam em consideração o outro ser humano. Entendeu? Então isso pode ser prejudicial para você que está atuando hoje, ou para você que está estudando e assim por diante. Sim, tanto que os cursos de formação hoje de emergência, né, que nem eu sou professor da disciplina de trauma, a primeira coisa que eu faço com os alunos na hora da simulação é fazer a simulação e colocar familiares no cenário. É o que eu faço também, cara. É. E eu te cortei, mas estava falando se tinha que desabafar com a sua namorada, e aí? E ela não acolhia. E ela não acolhendo, como eu passava mais tempo com ela, automaticamente eu não tinha com quem falar. E aí? Isso foi implodindo para dentro. E essa implosão, muitas vezes me levou a situações emocionais bastante pesadas aí, né?
Não cheguei a deprimir nem nada, mas o nível de tensão era alto, o estresse era alto, né? Porque você não tinha com quem conversar. Porque quando eu chegava para conversar com as pessoas tinham um interesse mórbido na situação, mas não acolhedor. Eles querem saber da desgraça. Normalmente, eu até falo para os alunos quando eles vão para estágio, né? Há um interesse mórbido de conhecer o necrotério, ô Roberto. Eu pergunto para ele, qual o conteúdo científico em cima disso? Ou você quer enfrentar um obstáculo aí que você tem na profissão? Isso aí vai surgir com o tempo, cara. Com o tempo. Quando o seu paciente falecer com você, aí você vai saber como você vai lidar com essa situação do luto, da morte e assim por diante, entendeu? Mas, infelizmente, é o que você falou, as pessoas têm mais interesse, tanto que hoje eles têm interesse em filmar a desgraça do que atender. Hoje eu tenho um entendimento, né, ao longo desses anos, um entendimento mais biológico sobre essa situação da morbidade. Show. Porque Fica à vontade o que acaba acontecendo? O nosso corpo, a morte, ela é natural, né? Mas ela não é normal. São coisas diferentes. Todo mundo sabe que vai morrer, mas ninguém sabe como vai morrer. Então, o como vai morrer gera uma curiosidade que não é da pessoa, é da biologia. Por que da biologia? Porque quando uma pessoa ela olha um programa e ela vê que aquele programa ele vai acabar em morte, né? Como nós tínhamos antigamente notícias populares, diário popular. O famoso espremeu, sai sangue. Espremeu, sai sangue. São coisas que o pessoal vai olhar e falar, esses caras são tudo velho falando essas coisas, né? Graças a Deus que nós somos velhos, né? Porque não morremos, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. E a gente vai longe, meu irmão. Se Deus quiser. Entendeu? Então, o que acontece é que o nosso corpo ele não é preparado para morrer. Quando uma pessoa olha uma foto de alguém morto e ela quer saber a circunstância, qual é o caráter biológico disso? A pessoa entender como foi que aquela pessoa chegou àquela situação de fato e o organismo imediatamente manda a informação para aquela pessoa. Não faça isso, senão o seu destino é igual. Entendi. Entendeu? Então, eu dou como exemplo, chega final de tarde, sempre sobem 2 jornais. Um jornal da cultura e um jornal TV Cultura, por exemplo, e um outro jornal que fala, jornal policial. Certo. Quem que vai dar mais ibope? Policial. O policial. Policial. Justamente por essa situação. Porque o organismo biológica. Ele vai buscar uma forma de não morrer. Entendi. E isso entra na NHB, né? Necessidade humana básica, né? Pirâmide de Maslow, que fala sobre a primeira necessidade de segurança, né? Então, hoje, ao longo desses 30 anos, né? Eu já estou aí, eu falo, um senhor da emergência, e eu olho com calma. Eu vejo aquele jovem que saiu ansioso, que saiu atrás dessas ocorrências, aquele jovem que vários bombeiros amigos meus salvaram a minha vida, porque nessa ansiedade de você chegar e ver os carros colididos, colisão frontal, risco de outras ocorrências, os colegas salvaram minha vida. E você, o que acontece, Roberto? Você é docente, né? E a pergunta é, você acha que o jovem de hoje ele tem estrutura psicológica para aguentar a frustração no resgate? De repente ele vai continuar, de repente ele vai conseguir dar continuidade depois no objetivo dele, no foco dele. Como é que está o jovem de hoje aí, cara? Porque você também é docente, entendeu? Hoje, quando eu assumo uma sala de aula, a primeira coisa que eu faço é olhar no olho do aluno, né? E você sabe aquele que vai vibrar e aquele que não vai vibrar, né? E aquele que vai vibrar, você vai chamar de canto, para poder mostrar os perigos se ele não tiver uma boa formação. Estrutura. Porque esse que vai vibrar, ele aguenta. Ele sabe, né, que vai abrir uma rodovia nova. Então ele sabe que ele vai ficar em condições como nós já ficamos, de ficar 24 horas dentro de um carro, ficar dormindo no relento. Joelho no chão. 4, 5 horas numa ocorrência. Garoa. Com peso, garoa, frio, chuva, com qualquer situação. É porque eles não pensam nisso também, né? Não.
Eles acham que é só emoção. Não, não é só emoção, não. Tem que desmontar a viatura de madrugada, Tô lavar a escutando. viatura de madrugada, Tô escutando. entendeu? Montar, desmontar. Tem as ocorrências críticas, tem os moradores de área livre que passam na sua base e que vão precisar de assistência do mesmo jeito. Não, nem tudo é só tragédia. Porque eles estão procurando um local quente e seguro. Quente, seguro. Então, essa estrutura da psique humana, ela precisa sim de um apoio não só das instituições, mas também uma espiritualidade da pessoa. Quando nós falamos de espiritualidade, nós não estamos falando de religião, mas que a pessoa tenha um horário de lazer, uma condição que ela goste de fazer, alguma coisa que ajude-a a se desestressar do evento, porque o acúmulo excessivo leva a pessoa à tensão. Não é raro que nós tenhamos, de 2018 para cá, nós tivemos mais de 10 mortes de profissionais de rodovia, tá? Médicos e enfermeiros que morreram ou durante o plantão ou no pós-plantão. Causa morte? Trauma no acidente, na própria rodovia, ou durante a ocorrência, ou finalizando a ocorrência nos mesmos lugares onde eles atendiam, foram vítimas saindo do plantão, dormindo no volante, sendo atropelados durante a ocorrência. Esquecendo de sinalizar o local. Esquecendo de sinalizar e porque foram atropelados. Ou muitas vezes sinalizando, porque rodovia também tem esse detalhe também. Rodovia não para. Da mesma forma que o outro dormiu no volante, o caminhoneiro pode dormir também. Que a rodovia ela tem uma característica totalmente diferente, né? Na metrópole você para a avenida. Isso, você fecha a avenida. Você fecha a rua, a viatura para, tal. Rodovia não pode, entendeu? Rodovia, você faz o atendimento com a malha viária ainda ali rodando. O risco entendeu? então. O risco é muito alto. Então quer dizer que teve mais de 10 mortes? Mais de 10 mortes de 2018 para cá envolvendo profissionais médicos e enfermeiros, só contando os dois. Por falta de atenção. Por diversas coisas, mas o que nós podemos dizer, né, isso é uma coisa que eu tenho conversado muito com os colegas. Nós temos um grupo que é o Resgate Rodoviário Brasil. Volta e meia nós temos colocações lá de colegas que acabaram ocorrendo e nós sempre conversamos sobre isso, porque hoje o nível de segurança dos profissionais aumentou muito. Se vocês hoje trafegarem por rodovias, vocês vão ver o seguinte: nas viaturas de resgate está escrito lá, resgate em pista, afaste-se. E tem várias rodovias que elas já colocam sinalizações. Então as viaturas de rota, elas saem com sinalização. Hoje as viaturas elas têm um alto índice de sinalização. O refletivo do uniforme é grande por isso. Sem contar que tem umas rodovias que tem também um sinalizador eletrônico avisando que tem uma ocorrência para redução de velocidade. De velocidade. Tudo isso em termos e vistas à segurança do profissional de pista. Entendeu? Porque nós temos, além do nosso profissional, né, o cenário de emergência, principalmente em rodovia, eu gosto muito de rodovia, por isso que eu sou suspeito em falar disso. Então, o cenário é muito rico. Então, para o nosso público que não é da saúde, mas que viaja, começar a ler também aqueles painéis eletrônicos também mostrando. Exatamente. O que ele está avisando. Está avisando o que está ocorrendo, o que tem na pista. Respeitar a velocidade também? Respeitar a velocidade, principalmente, né? Porque que nem o refletivo que tem no nosso uniforme, internacionalmente, ele tem uma intenção, né? É por isso que eu critico também a nossa farda do SAMU, porque o refletivo que tem na nossa farda, o refletivo cinza, ele tem 50 lumens. O que é lumen? Cada lumen ele dá 1 metro de distância no refletivo. 50 metros, então. 50 metros. 50 metros em rodovia é nada. Com certeza. O refletivo amarelo, ele tem 200 lumen. Então, para quem não é da saúde, já está entendendo. Aquele verde limão, que alguns usam na rodovia assim por diante, no escuro, então, o cara consegue enxergar a 200 metros. A hora que bate a luz, ela dá uma reflexão a 200 metros de distância. Então, quer dizer que obedecem à norma europeia. Tá. Lembrando, tá? Porque você sabe, né? Infelizmente...
Vai se adequando. Nós estamos, infelizmente, no Brasil, precisamos falar disso. Como diz o nosso né? amigo Vin Diesel, estamos no Brasil. Estamos no Brasil. Então, é para ser 200 em norma europeia, né? Se você não tem a validação e realmente você não tem um controle, ele vende o amarelinho lá com 10 lumen, que você bate sua lanterna e vê e tal. Você não tem como garantir. E o do SAMU aqui na capital é 50 metros. Uhum. Desculpa, o do SAMU no Brasil é 50 metros. 50 é muito metros. pouco. É muito pouco, é nada. Porque 50... Por que o lumen, né? Porque é o tempo do veículo poder visualizar que tem um operador na pista. Quando ele pisar no Ele freio, ele tomar já uma está com reação. 10 metros. Exatamente, entendeu? É o tempo Já de era. reação. Já era. Tanto que segurança é uma das coisas mais importantes a ser discutida em rodovia, porque a primeira coisa em rodovia, isso é importante o jovem saber, o jovem que vai para o resgate, médico, enfermeiro, técnico ou socorrista, o mais importante de rodovia não é atender. O mais importante de rodovia é chegar e sinalizar. Segurança. Segurança. Sinalizou, começa o atendimento. Você falou uma coisa importante aí, da tripulação do pessoal que trabalha no resgate. Então você falou que é enfermeiro, técnico, socorrista. Quem é esse socorrista aí? O socorrista, hoje, ele é o motorista com capacitações e habilitações para desencarceramento, para medidas de salvamento. Né? Ele imobiliza também? Imobilizações, né? Técnicas de imobilização. E é um cenário importante, Roberto, porque o que acontece? Em 2002, veio a regulamentação da emergência. Né? Eu lá atrás, quando eu olhava, me lembro que em 97 entrei na faculdade, eu fui um dos primeiros enfermeiros acadêmicos a entrar na faculdade, era auxiliar de enfermagem que tripulava, e eu olhava e falava, caramba, eu vou terminar a faculdade e não vou mais poder tripular, porque não tem enfermeiro de bordo. Certo. Né? Quando eu terminei a faculdade, o cenário já estava começando a abrir, mas ainda não tinha abertura total. Tá. Então eu olhava e falava, onde que eu vou trabalhar? Né? Mas eu não vou deixar de fazer a minha faculdade. Certo. E aí o cenário foi abrindo. Então, em 2002, quando veio a regulamentação da portaria 2048, ela instituiu a política de atenção às urgências e emergência. Isso é importantíssimo, porque política de atenção à urgência e emergência tem força de lei. Então, tem alguns detalhezinhos que alguns colegas não sabem, né? Se é força de lei, significa o seguinte, em termos de Constituição, nós só devemos fazer aquilo que está na lei. Ponto. Certo. E é essa política que define quem são os profissionais. Ok. Entendeu? Então, essa política está defasada, é verdade. Né? Hoje, por exemplo, basicamente não tem auxiliar de enfermagem mais na situação. Não. Mas na política da 2048, o Ainda auxiliar tem. de enfermagem está lá. Tá lá, porque não está atualizado. Entendeu? Porque ela está desatualizada. Entendi. Então você tem o enfermeiro, você tem o auxiliar / técnico de enfermagem. Hoje todos os serviços basicamente contratam técnico. Você tem o socorrista. Aí você tem os pilotos e você tem a figura do bombeiro. Uhum. Cada um com a sua delimitação dentro da Constituição ali que regulamenta. Certo. Algumas rodovias têm feito uma contratação de operadores com diversas nomenclaturas. E isso cabe uma grande crítica. Vamos lá. Inclusive com denúncia para o Ministério Arrepia do Trabalho. Arrepia. Sem Entendeu? censura. Então, o que acontece? Algumas rodovias, elas contratam e registram o profissional como resgatista. É uma coisa que não existe, apesar de existir no CBO, no Código Brasileiro de Ocupação. Quando ela faz isso, o que ela faz? Ela descaracteriza uma categoria. É por questões financeiras ou... E a questão é totalmente financeira. Financeira. Entendeu? Tá. Então ela descaracteriza e foge de um piso salarial. Foge de um piso horário. De uma característica horária também, porque a carga horária de rodovia é diferente. Só que o resgatista, você falou do CBO, Código Brasileiro de Ocupações. Tá. Ela tirou de lá. Tem registro, né? Porque a coisa funciona assim. Primeiro, você começa a ter uma determinada ocupação. Ocupação é uma coisa, profissão é outra. Ok. Então, uma profissão, ela tem uma formação. Essa formação, ela tem uma formação formal, por mais que pareça uma redundância, mas não é. Então, quer dizer,
para ser considerado um profissional, primeiro, precisa da força de lei. Precisa, então, uma força de lei significa que o presidente regulamentou aquela profissão. Ela é cadastrada dentro de uma legislação. Isso. O CBO não está. O regatista não está dentro de uma legislação. Não está. Né? Então, ele é feito o registro por CBO, Código Brasileiro de Ocupação. Então, ocupação é uma coisa, profissão é outra. Entendi. Entendeu? E isso daí é o que você acabou de falar. Cabe uma denúncia ao Ministério do Federal do Trabalho, porque ele que tem que regulamentar. Show. Entendeu? Show. Por quê? Porque assistente nível não sei das quantas, né? Que nós pegamos muito aí em rodovia. Já tive uma pauta com isso aí, inclusive com o Ministério Público Federal do Trabalho, uma única vez que eu acabei abordando isso. Pedia para os colegas, olha, você trabalha em rodovia? Se na sua rodovia que você trabalha, você não estiver contratado como a sua formação, encaminha para mim, para eu poder encaminhar para o Ministério Público e o Ministério Público receber a denúncia, porque a legislação, né, o legislador e até a própria justiça, ela só trabalha sob provocação. E é o que acontece, às vezes o brasileiro tem até medo de fazer isso, com medo de perder emprego, né? O que o Roberto está trazendo é a regularização da sua profissão. Sim, sim. Entendeu? Você não vai perder o seu emprego. Não. Ao vai contrário. regularizar o seu emprego. Hoje nós estamos aí com as grandes concessionárias, né? Uhum. Então nós temos aí, não vou falar nome, mas nós temos nas várias rodovias grandes concessionárias. Inclusive que vai para Santos. Isso. E que criou-se grandes grupos, já melhoraram as suas contratações, melhoraram o nível salarial, isso é muito bom. Mas encontra melhorar ainda, a formação. Mas encontra ainda... Resgatista, socorrista, encontra aí algumas formações ao longo do Brasil, né? Porque as concessões estão no Brasil inteiro. Tá, entendi. Então não é uma coisa regionalizada, é uma coisa... É o Brasil. Disseminada, Tá. Mas o que acontece? A regulamentação, ela traz a seguinte situação, né? Você tem lá um condutor socorrista e você geralmente tem um técnico de enfermagem tripulando a equipe de suporte básico. Essa equipe de suporte básico, então ela tem condições de acessar, ela geralmente é a primeira, seria o nosso first responder, né? Como eu costumo dizer, o nosso suporte básico no Brasil, 100% coberto por enfermagem. Emergência no Brasil é 100% coberto por enfermagem. SAMU, tá, meninos? Também. Não é só rodovia, Não, SAMU. SAMU, rodovia, a PH de transporte interhospitalar, que nós temos os colegas que fazem as ambulâncias de transporte privado. A enfermagem é forte nisso daí. Sim, ela domina. Né? Como diz o meu grande amigo Alberto Moreira Leão, a PH é o reino do enfermeiro. Né? Porque é o lugar onde 100% da cobertura é da enfermagem. 100%. Por que 100%? Porque a cobertura nacional de suporte de emergência passa pela mão da enfermagem. 20% dos atendimentos de emergência geram suporte avançado. Chama o médico. Chama o avançado, que vai estar acompanhado com o enfermeiro. Enfermeiro e um médico. Entendeu? Então, quer dizer, nesses 20%, nesse 80% todo, é enfermagem. Como eu digo, 100% enfermagem. Porque você vai ter dos técnicos aos enfermeiros. Então, estamos presentes em 100% da emergência. Mas, especificamente, médicos ou enfermeiros, e agora nós temos a figura do CIV, que não podemos deixar cair, tá? Que é o suporte intermediário de vida. Suporte intermediário de vida. Os enfermeiros estão fortes lá dentro, lá também. Muito forte. A tecnologia garante a vida dos nossos pacientes. Esses enfermeiros da CIV... É do suporte intermediário, eles até intubam com máscara laríngea. Sim, faz a intubação extraglótica ou supraglótica, né? Eu sou um cara suspeito porque, assim, eu costumo dizer o seguinte, qualquer enfermeiro tripula um suporte avançado, mas não é qualquer enfermeiro que tripula um suporte intermediário. Então, o suporte intermediário, ele exige uma alta formação porque é capacidade de tomada de decisões rápidas, identificação imediata daquilo que precisa ser feito naquele momento que aquele profissional está na investidura do profissional tomador de decisões. Certo. E ele precisa tomar aquelas decisões e acredito eu que talvez seja o futuro da emergência aqui no país. A CIV. Por quê? Por uma questão
de custo, por uma questão de operações, por uma questão de transporte e segurança do paciente. O nosso modelo brasileiro, eu vou dar um tiro no pé agora, ele é caro. Eu digo que eu sou um profissional muito caro para estar na rua. Entendeu? Nós não deveríamos ter profissionais de enfermagem na rua. Essa é a verdade. Para a rua, deveria ser profissionais paramédicos. Tá? Agora ele está trazendo... Meninos, não existe paramédico no Brasil. Isso. Paramédico é fora do Brasil. Uhum. Então, quer dizer, se aparecer algum cara aí fazendo atendimento falando que é paramédico, afasta dele, ele baba. Nós não podemos dizer isso, né? Vamos sempre manter o respeito ao colega que tentar, às vezes buscou uma formação, né? Lembrando... Ou vender alguma coisa falando que ele é paramédico. Lembrando o seguinte, uma coisa que eu falo há muitos anos. Hoje estamos em 2025, nós não sabemos quais são as profissões que teremos em 2035. Eu já falava isso há 10 anos atrás. Sim. E hoje nós estamos aqui no podcast com profissionais que sequer há 10 anos atrás nós imaginávamos que eles existiriam. Fazendo o quê? Fazendo a gestão de serviços de internet e de comunicação, streaming e outras coisas. Né? A saúde, ela é um nicho mais resistente. Né? Por que não paramédico no Brasil? Qual então, aí é que eu digo, não é por que não. É que, na verdade, o nosso modelo, ele é um modelo que foi criado desse jeito, né? Então, quando eu digo que eu dou um tiro no pé, é que eu vejo que a figura da paramedicina, não por ser paramedicina, mas por ser um profissional especializado em emergências médicas num padrão mundial, então, vamos tentar entender seria isso melhor. Para o pessoal aí que está assistindo. Eu sou biomédico, eu fiz uma faculdade de biomedicina. Se eu fizesse uma pós-graduação em urgência e emergência, e se fosse regularizado o paramédico aqui no Brasil, eu poderia ser paramédico. Sim, porque a formação de paramedicina é uma outra formação. Então vocês têm noção, então. Legal. Isso, e isso inclusive ia destacar, porque você não precisa da formação de emergência para você ser um IMT, né? Um técnico de emergências médicas. Entendi. Tá? Mas esse é o nosso modelo. Então, o nosso modelo hoje, o que ele compreende? Ele compreende profissionais de enfermagem que precisam se especializar em atendimento de emergência pré-hospitalar, seja ele em âmbito técnico ou em âmbito superior. Mas ele precisa se especializar. Show. Tá? Técnico precisa... fazer a especialização do técnico e o enfermeiro a especialização do enfermeiro. Deixa eu falar aqui para alguns amigos nossos também. Alguma legislação, alguma luta aí para encaixar o fisioterapeuta no resgate? Como é que tá? Então, tem uma necessidade, né? Precisa, tem essa necessidade, os profissionais também tentam entrar, por isso que eu falo sobre a questão de nós sermos uma profissão e uma atuação na área da saúde muito conservadora e tem uma resistência muito grande, né? Desse profissional ir para a rua. Por quê? Porque o modelo que nós somos formados hoje, né, aonde que esse profissional ia se encaixar? Porque eu penso o seguinte, né? Ele não deixa de ser um socorrista também. Uhum. Ele ia fazer imobilização, ele ia pranchar tudo e tal, e auxiliar até num processo de intubação aí, de ventilação, programação de ventilação, intubação e assim por diante também, entendeu? Eu penso assim, não sei se eu estou pensando errado. A físio de emergência... Hoje, ela tem um acesso bastante grande nas salas de emergência, ainda precisando de bastante desenvolvimento. Nossa, tá fraco. Inclusive, vou aqui fazer uma oferta, que eu não conversei com ele, mas é o Roberto também, o Roberto Navarro, certo, que é um colega da físio de emergência. Fechou. Que depois te passo contato e ele pode falar sobre a físio de emergência. Fica aí. E aí, você trouxe uma coisa importante, que agora vai a minha denúncia também, a minha reclamação também, que as UPAs... precisam ter um fisioterapeuta na sala de emergência também. E não tem, cara. Não tem. E a gente... E os nossos pacientes que estão chegando, 70% é respiratório. Então, entendeu? aí entra uma coisa, né? É importante
tanto o profissional enfermeiro conhecer as manobras de emergência, né? Manobra de higiene brônquica, manobra de resgate respiratório, manobras de programação e uso de CPAP. O CPAP é uma ferramenta maravilhosa dentro do suporte avançado. Ajuda pra caramba. Nós resolvemos, né? Muito, eu tenho muita ocorrência com CPAP, onde eu peço uns 10 minutos para o médico para eu poder trabalhar com o paciente em CPAP com a máscara dentro da viatura, com a máscara da bolsa de ventilação, certo, sem correia. Então minha mão serve como correia, examina o paciente, bem lá, prende bem, segura, abre a modalidade e ventila o paciente. Dá aquela expansão. Isso. E aí você entrega para o colega, né, que deveria ser o físio na sala de emergência ou o enfermeiro com habilitação para esse manejo. E aí que vem a questão que você falou há minutos atrás. Não é qualquer enfermeiro que vai trabalhar numa CIV, então. Porque ele vai ter que estudar ventilação mecânica, vai ter que estudar... Ele vai ter que se capacitar em intubação supraglótica. Inclusive, eu tenho essa capacitação também dentro do Colégio Brasileiro de Enfermagem e Emergência com vocês, entendeu? Então, quer dizer, se você falou que o futuro é a CIV, quem quer trabalhar na emergência vai ter que estudar bastante. Vai ter que estudar bastante, né? E é por isso que, na verdade, é assim, quando nós, enquanto profissionais, vamos criando maturidade, nós vamos entendendo o cenário e a necessidade de melhores e maiores profissionais. É onde nós chegamos com uma equipe multiprofissional com maior ou melhor capacitação e nível de resposta, entendeu? Então eu tenho o físio, eu tenho a fono, eu tenho o profissional enfermeiro, eu tenho o psicólogo, eu tenho a psico, eu tenho profissionais dentro de uma sala que consegue gerir isso de uma outra forma. Mesmo que isso para muitas pessoas pareça utópico, entendeu? Porque se nós não olharmos isso, nós estamos falando de qualidade, tá, Roberto? Sim. Que é o que nós já começamos a trabalhar hoje, no momento de formação e maturidade que nós temos do profissional hoje. Então, trabalhar com qualidade é você trazer o melhor de cada profissional para o atendimento do cenário de emergência. Porque queira ou não queira, por mais que você tenha conhecimento, tudo e assim por diante, entendeu? Cada um no seu quadrado, né? Você está trazendo um profissional que tem o quê? A expertise daquela situação. Eu já tive situações em centro cirúrgico, inclusive, entendeu? Eu já tive intercorrências que eu fui correr, meu vai chamar o fisioterapeuta, paramenta ele e traz ele aqui para dentro. A gente já conseguiu reverter a PCR, mas a gente precisa do físio aqui. E graças a Deus em prol do paciente, em prol da qualidade do atendimento. Exatamente. E foi salvo uma criança de 4 anos. Isso. E isso quer dizer maturidade profissional e não ego. Isso. Entendeu? O ego mata. A formação em seu mais alto nível traz o melhor de cada um, até porque o que acontece no cenário que os profissionais não enxergam? A tecnologia causa superposição de tarefas. O que é isso? Quer dizer que nós fazemos intubação supraglótica, o médico também faz. A ferramenta é a mesma. A mesma. Nós fazemos intraóssea, o médico também faz. Isso. Entendeu? Nós fazemos ultrassom de emergência, Sim. O médico faz, o físio também faz. Certo. Entendeu? Então, cada profissional faz uma coisa. A ferramenta é a mesma, só que as necessidades são diferentes. Então, nós fazemos CPAP, o físio também faz. Certo. O médico também faz. Entendi. Então, isso depende sempre de quê? De você ter uma ferramenta tecnológica que você consiga, dentro dessa ferramenta tecnológica, e que você consiga, com essa ferramenta, demonstrar aquilo que esse profissional consegue fazer de melhor e entregar de melhor para a sociedade. De novo, então, estudar. Estudar. Você trouxe aí algumas questões, ego, vamos falar sobre ego, mas vamos falar também, você está trazendo que o profissional vai ter que estudar, é formação.
Eu tenho a minha opinião hoje, né? Porque eu sou enfermeiro atuante também. Qual a sua opinião, ô Roberto, em relação ao mercado? Então, ô Roberto, você estava falando sobre a questão de egos, né? E eu quero falar sobre isso também, mas eu gostaria de falar sobre o processo de formação. Hoje, eu tenho a minha opinião, como é que está o processo de formação, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião também. O que está chegando hoje? Precisa de mais? Está carente? É diferente o profissional que chegou para você hoje do profissional de 10 anos atrás em relação a conteúdo, eu estou falando? Como é que está? Hoje, de verdade, causa medo. Medo. Eu estava assistindo um documento, uma reportagem, acho que foi até do Fantástico, de uns 5, 6 anos atrás, sobre a especialidade de médico emergencista. Não sei se você chegou a assistir essa reportagem do Fantástico, que é nova no Brasil. Não existia. E uma frase de um médico emergencista que mexeu comigo, que marcou, foi, ele falou: o meu maior medo hoje é chegar inconsciente numa sala de emergência. É isso mesmo, cara? É daí para pior, talvez, né? Vai lá. Porque o que acontece? Nós temos aí, com toda a vênia, com todo carinho a todos os profissionais, nós temos ainda um modelo de formação, que é o chamado modelo de formação abelha rainha. O que é o modelo de formação abelha rainha? É o modelo de formação americano, que é o modelo antigo, que é assim: quem sabe mais, desculpa a expressão forte, caga na cabeça de quem sabe menos. Isso. E esse modelo ele vai sendo replicado. Esse é um modelo que ele não faz mais parte desse cenário. Essa juventude não aprende mais desse jeito. Assim como quando eu comecei a dar aula, nós tínhamos um estilo de aula que era o modelo: o professor fala e todo mundo fica quieto, ele é o soberano da sala. Sim. E esse modelo foi sendo modificado, e esse modelo chegou hoje no melhor modelo, que seria o modelo de simulações clínicas. Certo. E o modelo de ensino de adultos, passando pela OSCE, passando pelas simulações, onde o aluno ele interfere e ele vai participando com seu conhecimento e na formação ativa, né? Chamada pedagogia ativa. Tá. Então, esse modelo realmente já mudou no mundo. Nós ainda precisamos modificar, enquanto educadores, a nossa forma de instruir, porque nós temos um novo desafio de há alguns anos, que é o desafio da mídia social. Então, quando eu assumo uma sala, eu, Roberto, eu fecho o acordo com a turma. Todo mundo tem celular, eu sou menos interessante que seu namorado, eu sou menos interessante que a sua namorada, eu sou menos interessante que a rede social. Então, vamos fechar um acordo para que tenhamos o momento da rede social que vocês vão ter. Porque agora eu preciso que vocês interajam comigo para nós conversarmos sobre emergência. Então, o aluno, ele escolhe o que ele vai aprender. Eu dou uma pauta e falo: é o seguinte, nós vamos falar de trauma. Escolham desses itens aqui. Por quê? Porque não é aquilo que eu quero ensinar, é aquilo que ele quer aprender. Isso é bom, cara? Isso é ótimo. Por quê? Porque o modelo que nós crescemos, né? Lembra que eu falei que eu vim de escola militar, né? Não, na escola militar... A gente foi educado assim, você vai aprender o que eu dou para você e acabou. Exatamente. E aí você tem que tirar a nota em cima daquilo. Isso. E aquilo não era interessante. Isso. Entendeu? Então, por exemplo, pi. Até hoje, 26,26... Mas vem cá, vamos lá. Eu estou fazendo medicina, mas eu não quero trabalhar em sala de emergência. Só que na residência eu vou ter que passar numa sala de emergência. Como é que fica, o Roberto? Fica da seguinte forma: todo profissional que veste branco, a sociedade olha para ele e acha que ele sabe fazer um atendimento de emergência. É simples assim. Isso eu falo para todos, principalmente eu falo para os alunos. Você faz questão de... O cara nem se formou ainda, mas é aquilo. Solta o cabelo, joga o esteto aqui, esteto rosa, coloca o jaleco e posta lá, à procura de um sonho. Entendeu? E posta no Facebook, posta no Instagram,
E na hora da emergência, o vizinho vai bater onde? Na sua porta. Quer E vestir você- branco. E você tem que estar preparado e tem que entender a importância e o poder que está sendo revestido para você, porque você vai responder por isso. Entendeu? Então não basta simplesmente falar eu me matriculei, né? Minha menina faz medicina. E aí eu fui dar umas primeiras aulas, ela acompanha comigo e tal, e eu estava exatamente falando esse discurso, né? A aluna acabou de matricular no curso, nem terminou de matricular no curso, às vezes nem começou a aula e já começa a receber exame. Já. E eu sempre falei isso e não foi diferente com a minha filha, né? Quando eu falei isso, ela falou, pai, você acredita que eu já recebi exame de 2 pessoas, mãe de amiga, Nossa. que já me mandaram exame para eu poder ver se tá tudo bem? Eu falei, sim, filha. Receita, e aí vai. Por quê? Porque quando a sociedade sabe que nós estamos envergados de uma determinada formação, essa sociedade espera que nós respondamos a alguns anseios. Então vai o toque aí para os alunos, para os estudantes, para os residentes, para os internos, enfermagem, medicina. Se você está numa sala de emergência, irmão, você vai ter que saber atuar. Porque a sociedade também não é mais besta. Cerca de 100% dos médicos que entram numa sala de emergência hoje tem que ter um seguro-saúde. Ou um seguro de direito, de advogado, porque a sociedade sabe processar também. Uhum. Então isso aqui não é brincadeira, cara. É. E o que a gente pega mais, agora o Roberto dando a opinião dele, eu tenho que passar por aqui. Eu já vi, eu trabalho numa UPA que às vezes passa lá internos acompanhados, né, por um preceptor. Eu vejo o interesse do preceptor, explicar aquela situação para ele e tal, e eu vejo dos 4 internos, 3 no celular. Por quê? Porque de repente o interesse dele não é a sala de emergência, mas ele tem que entender que ele vai passar por uma sala de emergência e aí não vai ter o preceptor ali para segurar a bronca dele. Uhum. Pode continuar. E é bem isso, né? Porque o que acontece? O processo de emergência, ele cabe para todos os profissionais. Eles vão passar. E aí, na hora que o bicho pega, é que ele tem que saber tomar decisão. É por isso que as simulações, elas são primordiais, né? A simulação, ela veio do ambiente militar e ela tomou conta dos nossos cenários, sim. né? De 2015 para cá, principalmente. Para quê? Para preparar os profissionais para cenário de emergência crítico, onde ele tem que ter conhecimento, foco, tomada de decisões. E se ele tomar a decisão errada, o paciente vai para a condição errada, né? Então, nós precisamos pressionar cada vez mais esses alunos a entenderem essa situação. Porque o que você falou, o aluno entender essa situação, cara, e saber que legalmente ele vai responder também. Sim, sim. E a questão é assim, né? Muitas pessoas têm medo, né? Eu vou responder. Eu costumo falar o seguinte: você tem RG e CPF? Tenho. Pronto. Então você vai responder civil e criminalmente. Acabou. Você tem RG, CPF e Corém? Tem RG, CPF, CRF? RG, CPF e CRM? RG, CPF e COFITO, COFEM? O CREFITO? Você vai responder, amigo. Já fica o toque aí para esses professores, docentes, de enfermagem, que costuma comentar dentro de sala de aula. Não coloca o seu Corém em risco. É horrível ouvir isso. Ele acabou de falar aqui. Porque não tem como. Se você não quer, você não se aproxime nem forme. Porque você vai responder. A partir do momento que você é um cidadão, você responde o tempo todo. Entendeu? Então, quer dizer que você responde enquanto RG e CPF, civil e criminalmente. Quanto RG, CPF e Conselho de Saúde, seja ele qual for, você responde civil, criminalmente e eticamente. Então, muitas vezes, o que o profissional desconhece é que um Conselho de Saúde, seja ele federal ou regionais, ele tem um foco. E não é proteger o profissional. Não é. É fiscalizar. Isso, porque para fiscalizar o exercício,
A função do conselho é proteger a sociedade de que os profissionais não executem algo que possa ferir aquela sociedade. Esse é o papel. O profissional confunde o papel de conselho com o papel de sindicato. Quero aumento de salário, o meu conselho não luta por mim. Isso é o que nós mais ouvimos. Então, isso mostra um profundo desconhecimento do profissional em relação à própria causa que ele atua, entendeu? Então, você ouve médicos, enfermeiros, técnicos, físio, fono, nutri, falando, o meu conselho é fraco, ele não luta por ele. Ele não tem que lutar por você. Ele tem que legislar e dizer, você profissional tal faz tal coisa, para proteger a sociedade de danos que aquele profissional possa ultrapassar e possa gerar dano, entendeu? Agora, exercício, né? Ganho tanto, trabalho tantas horas, ou condições de trabalho, isso é coisa de sindicato. E aí é onde o Brasil se perde, porque na hora do sindical, o pessoal não sabe o que pedir ou apoiar ou dar para que o sindicato nos auxilie e cobra de uma forma inadequada, entendeu? Você comentou uma coisa aí, que cara, a gente já está finalizando, daqui a pouco a gente vai entrar na nossa última pergunta, mas ele falou aqui de conselho e sindicato, né? E eu vejo a enfermagem aí lutando atrás de 30 horas, tudo e tal. Opinião do Roberto, tá? Como enfermeiro atuante, tá? Eu não luto pelas 30 horas, o que eu luto é por um salário que eu consiga pegar minha família ao final de semana e levar num restaurante e assim por diante, entendeu? Porque o que eu vejo, Roberto, é lutar por 30 horas, é técnico de enfermagem, é auxiliar de enfermagem, é enfermeiro querer aumentar mais a carga de trabalho dele também. Em vez dele trabalhar em 2, ele vai querer trabalhar em 3 agora. Essa é uma briga... Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Essa é uma briga que... E aumentando. No Brasil nós temos muito. Né? E a segurança do paciente, né? Não esquece isso. Nós temos alguns estudos americanos, né, que mostram em relação a isso, né? Começa assim, nos Estados Unidos, principalmente, né, nossa referência, ganha-se por hora. E basicamente fora do Brasil ganha-se por hora. Trabalhou, você ganha. Isso. E tem vários níveis de formação, então a questão salarial ela varia bastante, né? Aqui nós temos um problema que é um problema patronal, podemos dizer, né? Porque eu tenho empresa, eu recebo também do sindicato patronal isso. Nós temos um problema patronal, onde o sindicato patronal ele tenta forçar o máximo possível através de lobby para que não se reduza a carga horária mantendo o salário. Ou seja, o pessoal tem que fazer carga máxima com um salário menor. Não dá. Entendeu? Só que tem um detalhe. Nos Estados Unidos, a carga horária máxima dos profissionais são em torno de 56 horas semanais. Tá. Não importa em quantos empregos ele tem. Entendi. Pela segurança do paciente. Fiscalização, então. Então, a fiscalização ela ocorre nesse nível. Até porque a regulamentação deles, ele consegue rastrear esse profissional onde ele está trabalhando. Show. Para nós, 30 horas seria uma coisa muito bacana. Por quê? Porque a enfermagem brasileira trabalha muito, a demanda ela é muito grande. Vou voltar lá em 1994, quando eu fazia o curso de auxiliar de enfermagem. Em 94, nós éramos ensinados a alimentar o paciente, a banhar o paciente, trocar a roupa, preparar a cama aberta, cama fechada, deambulação, início de reabilitação. É uma formação pesada. Estamos 31 anos depois. 31 anos depois, nós não temos gente para fazer. Tem uma coisa acontecendo no mercado. O paciente hoje, se ele chega numa emergência, numa unidade, nós não temos profissional que consiga ficar dando alimento para o paciente. Não. Male conseguimos trocar o paciente. Por quê? Porque nós temos altas demandas técnicas, né? E o cuidador está vindo para o ambiente hospitalar, a família também está vindo e eles têm função de nos auxiliar. Porque você tem uma série de planilhas, uma série de coisas a ser preenchidas em termos de segurança, que exige atenção. Como eu falei, eu tinha 19 anos, eu assumi uma sala de UTI com 3 pacientes com bomba de infusão, e eram 5, 10 bombas de infusão, paciente entubado, precisando aspirar, precisando fazer uma série de coisas, monitorizar para o paciente não morrer. 2, 3 Muita pacientes. responsabilidade.
entendeu? Não menos do que 2, Uhum. nunca menos do que 2, né? O paciente, se ele tivesse fora do tubo, era lucro, Tá. né? Esses pacientes, eles continuam. Só que o que acontece? Hoje nós temos uma alta demanda, altíssimas tecnologias que exigem atenção do profissional. Sim, sim. Isso quer dizer que há um consumo mental do paciente, do profissional muito Sim, alto. sim. Nós não temos profissional para tudo isso, entendeu? Então, quer dizer, se o profissional ele trabalha uma alta carga e com grande estresse, você pega uma clínica médica, é pesadíssima. A população está envelhecendo e você não tem profissional para tudo isso, entendeu? E a população está envelhecendo e obeso ainda. E obeso. E obeso. Então, quer dizer, um paciente com sobrepeso, você não muda o decúbito sozinho. Você chama 2, 3 colegas para fazer mudança de decúbito. E aí você tem medicação, tem horário, tem atenção, tem um monte de coisa para ser feita. Então, quer dizer, você acaba com uma carga horária muito alta, você fatalmente corre o risco de você falhar em algum momento. Então, o que você está falando é 30 horas, mas fiscalizado. Sim, 30 horas fiscalizado e o salário deve ser mantido, até porque a necessidade de mercado ela é uma outra situação. Certo. Então, entendeu? o que o Roberto está falando aqui, ele é a favor das 30 horas, mas com fiscalização. Amigo, você vai trabalhar em 2 empregos. Através do seu Corém, quando você entrar no outro emprego, já vai dar lá que você já trabalha em outro. Então acabou, não vai trabalhar aqui. Até fica meio complicado isso, mas é importante entender que se o profissional ele estourar o próprio organismo A carga horária dele. porque a questão é a seguinte, o profissional trabalha 12 por 36, que tem uma questão de legislação aí, né? Que 12 horas na legislação não existe. São 6 horas, passou das 8, você tem outra situação, né? Mas fazemos 12 por 36. Nas outras 12 horas ele procura sempre alguma coisa para fazer. Sim, Entendeu? sim. Essa é a realidade brasileira. É os bicos. Então não adianta ser hipócrita falar que não existe, que nós vamos estar mentindo. Sim, entendeu? faz. Nós sabemos que é a realidade brasileira. Então, nesse interim, é uma coisa que precisa ser discutida. E se nós fazemos isso, não é porque nós não queremos passar com a nossa família, é porque Não. o salário está ruim. Tá baixo. Entendeu? E se o salário está ruim, a pessoa não vai conseguir dar resposta para sua família. Tem uma colega da base, a Dani, ela é enfermeira, faz medicina. A irmã dela é enfermeira também e ela mora na Irlanda, enfermeira na Irlanda. Recentemente ela foi para lá, quando ela voltou, ela falou: menino, achando todo mundo menino. Menino, você acredita que se eles pegam uma PCR é tão estressante que eles ficam 2 dias em casa? Imagina a gente que pega todo dia, então. É férias, cara. Você vê? Você tá sério, cara, na Irlanda? O conceito que nós temos hoje em alguns supermercados de chegar e você ter um autosserviço sem fiscalização é um conceito irlandês. Entendi. Entendeu? Que é um país que já está lá na frente. Nós estamos aqui atrás. Pegou uma PCR lá, é folga. Pegou a PCR e estressou muito a equipe, folga, porque acaba com o mental da pessoa. Eu já fico imaginando a gente naquela e-mail falando: esse paciente vai parar, a gente vai para cima dele, vai tentar reverter, mas se caso ele não voltar, eu sei que amanhã eu tô de folga. Puta que... Entendeu? Aqui não, aqui é 18 pacientes na sala de emergência, couro comendo. 18 entendeu? dias de folga. Próximo, você sai dali já encaixa no outro, show, né? Lembrando aquela situação que eu falei. A gente chega lá, viu, ministro? O que eu falei lá atrás, né? Que o estresse que eu tinha de não poder dividir, você pega um recém-formado que entrou na sala de emergência, a primeira PCR, primeira cabeça rachada no meio, ele surta. Surta, entendeu? cara. Eu vejo Médico, isso. enfermeiro, técnico, pessoal surta, desmaia, sai da sala, entra entendeu? Em pânico, não consegue. Não, normal, nós somos seres humanos, sim, entendeu? Sim. Então, qual é o cenário que esse profissional vai trabalhar? O quanto de preparo ele tem para essa situação? Vamos para a última pergunta, né? Que é a pergunta que mexe na ferida aí, entendeu? Roberto, qual o seu pensamento, qual a sua opinião em relação a uma prova de proficiência, né? O cara se formou como técnico, vai lá no conselho fazer uma prova para poder atuar. O cara se formou como enfermeiro, vai lá no conselho, vai fazer uma prova para poder atuar. O cara se formou em medicina, a mesma coisa. Qual é o seu ponto de vista e assim por diante? Porque no meu ponto de vista, eu obrigaria
ao conselho fiscalizar mais o processo de formação desse pessoal? No seu ponto de vista, seria qual? Eu sei que é um pouco polêmico isso que eu vou falar, mas eu sou desfavorável. Porque o que acontece? Na verdade, nós estamos invertendo a lógica. Né? A lógica é assim. O conselho, os conselhos, eles não têm esse poder de fiscalização, apesar que eles têm o poder de fiscalizar, por exemplo, o aluno durante seu estágio. Isso. É fato. Né? Mas o poder de fiscalizar a formação está no MEC e nas secretarias estaduais. Então, eles fazem isso, e fazem, inclusive, com muito galhardia. Né? Então, quando você tem uma universidade que tem um conceito 5, é extremamente exigido, né? Não é uma coisa que a faculdade tem nota 3, tem nota 5 e é simples. Não é. Não existe isso de pagou, colocou estrela. Tá? A coisa realmente tem um grau de exigência muito alto. Os caras não compram mesmo. Não tem como comprar, a coisa realmente é forte. Ocorre que nós temos um profissional desinteressado. Aí é que entra a situação. Quando você tem uma prova para falar, esse profissional vai ter uma proficiência, ele vai acessar o diploma dele ou não, não é bem por aí. Por quê? Porque uma vez que ele tem o direito civil de ter aquela formação, ele tem, então ele é bacharel ali, cabe ao conselho reconhecer aquilo mediante legislação. É por isso, inclusive, que não existe mais vestibular. Né? O vestibular, ele era o vestíbulo, né? A forma de separar castas. O vestibulinho, né? Isso. Era a forma de separar castas, né? Vestíbulo, boca de entrada. Você vai, você não vai. E a formação, quer dizer, no ensino básico, formou, o diploma fala que você tem condições de seguir no ensino seguinte. Formou no ensino básico, você tem condições de seguir para o ensino médio. Formou no ensino médio, você tem condições de seguir para o ensino superior. E passou o ensino superior, você tem processo seletivo, é diferente. Processo seletivo quer dizer, você vai colocar a sua melhor nota, é isso que quer dizer Enem, você coloca a sua melhor nota na melhor universidade que você consegue acessar. Certo. Aí você acessa e ali ela vai ter que te dar a formação. Hoje a formação realmente ela é muito básica em todas as áreas, porque são muitas informações que nós temos. A partir dali, o profissional ele tem o direito de dar entrada no conselho dele e o conselho reconhece que aquela universidade é matriculada e regulamentada pelo MEC. Cabe ao conselho apenas conferir aquele profissional que ele tem aquele registro, ele passa a ser chamado então enfermeiro, então cirurgião dentista. Ele recebe a funcional dele lá, então. Fisioterapeuta. Só o médico é o único profissional que sai com diploma de médico. Ele não precisa do conselho regional ou federal dele dizer que ele é médico. Não existe bacharel em medicina. Tá? Ele sai médico. Ok? Isso é uma coisa histórica lá atrás. Então não vai mudar. Não vai mudar? Não. Então, tanto é que, por exemplo, quando é cassado o direito do conselho, é o reconhecimento da sociedade que regulamenta. Mas não se caça o diploma de formação. Não existe isso. Entendi. Entendeu? Então, de nenhum profissional. Ele acessou, tá ali e acabou. O que acontece é que a proficiência, ele tem que ser a partir das provas que faz com que pega um recorte, né, que seria as provas de proficiência de curso, que já existe há muitos anos. Os alunos fazem daqueles egressos de determinado curso, ele faz uma prova para conferir se aquela nota 5 que o MEC deu é compatível com o nível de formação e conhecimento esperado daqueles profissionais. Isso já acontece quando o aluno ele forma e ele tem que fazer uma prova. Hoje ele já tem que fazer uma prova para poder graduar. Isso na instituição? Na faculdade. Mas é uma prova já para o MEC. É o provão. Isso, ele já faz isso hoje. Entendi. Entendeu? Então ocorre que esses dados vão para o MEC e o MEC que vai a partir disso para cima da universidade ou do centro universitário ou da faculdade para poder avaliar essa situação e falar, olha, precisa melhorar nesse nível, precisa melhorar nesse sentido, entendeu? Entendi. Porque o fato de jogar a conta pro CPF não vai trazer melhoria. Entendi. Não é isso que vai fazer, por exemplo, como a prova da OAB. A pessoa tem que fazer uma prova da OAB para dizer que é advogado. Não
não é isso que vai fazer modificar ou melhorar a questão do ensino. Foi legal você falar da OAB, porque Entendeu? muitos pensam assim. Sim. Inclusive eu pensava assim também. Por quê? Porque você está jogando a conta no CPF, entendeu? E a instituição? Então é o MEC que tem. Quem regulamenta isso que é o MEC. regulamenta. É ele que tem a força de poder atuar em cima da instituição e fazer melhorar. Eu sou um que discordo frontalmente sobre a questão da ausência ou do excesso de médico que ocorre. Aí eu já vou dar uma logo no meio da emenda. Como? Toda hora nós vemos conselheiros falando assim, né? Ou conselheiros falando, tem muito médico no Brasil. Não tem muito médico. Não tem. Não tem, falta, inclusive aqui na região sudeste, falta, mesmo estando concentrado. Nós temos um nicho ali na região da Paulista, aquela região ali que Concentrado lá. está concentrado ali. Mas na periferia não tem pediatra, não tem. Não tem. A realidade é essa, não tem. Não tem cirurgião, não tem. E aí, o que acaba acontecendo é um fator econômico, né? Onde você tem nos lugares que precisam de tecnologia, precisa de assistência médica, você realmente não tem esse profissional, tanto que as nossas viaturas têm que deslocar quilômetros e quilômetros atrás de um especialista. Olha isso. Se tivesse sobrando médico, faria. Então Entendeu? vai pro corte aí, tá? Então isso, Certo. na verdade, o que está acontecendo? Nós temos um fator financeiro que pressiona o mercado, né? Então, abriu-se bastante universidade porque tem a necessidade desses médicos. Isso faz cair o salário médico. O que a população da periferia poderia fazer, cara? Porque, nesse caso, vai pro voto? Saber votar? O que seria isso aí, cara? Esse é um assunto amplo, né? Mas a primeira coisa, na verdade, não está na população. Fiscaliza. Seria interesse de governo, que não Certo. tem, de Não. nenhum governo. Não. A primeira coisa, os governos municipais, estaduais e o federal tinha que educar a população a saber utilizar o serviço de saúde. Chegamos na situação. Ninguém faz cara. campanha. Nem serviço Chega- privado faz campanha. Chegamos na situação que eu já comentei em alguns podcasts sobre isso também. Foi sobre o SAMU, que a população não foi educada para utilizar o serviço de resgate aqui em São Paulo, ou aqui no Brasil. Inclusive na UPA também, a população não foi educada, porque eu fico na classificação. Uhum. E de 800 atendimentos que a gente atende ali, em 24 horas, 70% é de UBS, Unidade Básica de Saúde. Entendeu, cara? Uhum. Então, é o que você está falando aí. Entendeu? E aí vem um outro detalhe. E a estratégia de saúde da família que não tem mais ampliação desde algum Não. tempo? Esqueceram. Não houve esquecimento. É uma coisa deliberada. Afinal, Entendeu? é política. Então, é uma política comercial deliberada há alguns anos para diminuir a função da estratégia de saúde da família e fazer um setor crescer. Um setor que leva à condição medicamentosa da população. Setor farmacêutico, farmácia. Entendeu? Então, por mais que nós tenhamos aí a questão do auxílio farmacêutico como uma necessidade de saúde, mas você segurar a estratégia de saúde da família, que chegaria e levaria a saúde para a população, você não deixar expandir, não deixar chegar, só que farmácia tem em todos os lugares. Entendeu? Então quer dizer que a indústria farmacêutica é interessante para a indústria Podemos farmacêutica. dizer que a indústria farmacêutica, nós sabemos que tem alguns movimentos. Meninos, Né? B2 Saúde, entendeu? B2 Saúde vai além. A gente começou com urgência e emergência. O Roberto está trazendo até uma provável parte 2 desse podcast, onde a gente vai mexer com o pessoal da periferia que tá assistindo esse podcast, que vão começar a entender o porquê a coisa é falha. E às vezes você quer colocar a culpa no colaborador da UBS, no colaborador da estratégia da família, no colaborador do SAMU que demorou para chegar, ou na UPA. E o negócio é bem mais em cima, então, Roberto. Entendeu? Pera aí, O negócio é profundo. Entendeu? Viu que o pessoal da indústria farmacêutica já jogou uma praga aqui pra se o Roberto engasga aqui, porque ele já falou demais, tá vendo? Entendeu? O negócio é profundo. Se a população ela não sabe quem acessar, quando acessar, como acessar,
não há uma política comercial que indique para a população e mostre, por exemplo, na classificação de risco, né? Você faz classificação de risco. O Brasil é 60 anos atrasado em relação ao mundo. Tem lugares no mundo, você pega os enfermeiros practitioner nos Estados Unidos, ou primary nurse, que nós ouvimos tanto falar, né? O paciente, ele é atendido pelo enfermeiro, é liberado e, se for necessário, ele encaminha para o médico. Olha isso. Nessa situação. Já resolve ali Primeiro na nível, porta mesmo. Resolve ali. Aqui, o pessoal não entende a função da classificação de risco. Entendeu? O profissional não entende. Quem dirá a população. Entendi. Então, a população não sabe o que é um azul, o que é um vermelho, o que é um amarelo. Uhum. E tenta burlar em prejuízo do outro. Entendeu? Então, a coisa ela é bem mais perigosa, podemos dizer assim, né? Porque se você chega uma pessoa lá fingindo que tem uma dor no peito... Sim, sim. Olha o que mais vai acontece. acontecendo. Olha o que aconteceu no Rio de Janeiro, que mais... coisa tenebrosa. Você tem uma população lá, você tem 500 pessoas numa classificação de risco esperando. O enfermeiro está na sala esperando a classificação. Sim. Só que o paciente morreu lá na sala de espera. Sentado lá. O político, para poder fazer a politicagem Colocou a com culpa a na população, coloca a culpa na enfermagem. O enfermeiro não está lá? A culpa é da enfermagem. Como é que ele vai conseguir ver o paciente que está sentado lá? O paciente ainda não foi classificado. 500 pessoas. E não é triagem, é classificação. Sim, sim. Entendeu? Como é que ele vai saber se aquela população ali está mentindo ou não está mentindo? Se ele tem que classificar. Eu vivo numa UPA e, infelizmente, tem pessoas... A pessoas é de má fé, viu, Roberto? Porque ele já chega falando chega falando que tá com dor no peito para passar na frente, rodar o eletro e tal, para depois já ser encaminhado como amarelo, né, porque não deu nada no eletro, mas a gente dá um amarelo lá para observação. Então, é educação, é cultura. É cultura. Semana passada eu tive que chamar a atenção de um colega aí, só para fechar aí, eu tive que chamar a atenção de um colega porque ele estava ensinando um paciente que precisava de um eletrocardiograma que era na UBS, que ele tinha que esperar alguns meses, falou, não, você pode fazer isso aqui, ó. Chega desse jeito na sala de emergência, faz assim, 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 que eles fazem. A cultura. Aí você entende que você tem uma política que não tem interesse em que isso aconteça, porque se você tiver plano de saúde fazendo cultura nos seus pacientes, o plano SUS fazendo a cultura na população, educando o uso da ferramenta pública, porque dinheiro na saúde não falta. Cara, só está mal aplicado, entendeu? Então é nesse sentido que nós nunca conseguimos uma melhoria. Porque eu falo lá, não adianta querer aumentar o número de funcionários, aumentar isso, se a população não está... se os nossos governantes não estão educando a população a utilizar o serviço da forma correta, entendeu? Exato. Robertão, agradecer a todos que estão assistindo, tá? B2 Saúde, estreando hoje com o pé direito, com o enfermeiro Roberto Castro, enfermeiro, doutor, empresário, tá? Fica à vontade em falar da sua clínica aqui, qual o objetivo da sua clínica, onde ela está localizada, tá? Porque é bom, porque é bom os nossos amigos enfermeiros ver isso também, que eles podem ser empreendedor, que eles podem empreender, que eles podem ser empresários, que pode ir além de uma sala de emergência também. Isso, exatamente, né? E é focado justamente nos conceitos aprendidos em universidade, né? Conceito de primary nursing, né? De enfermeiros com alto nível de capacitação, né? Com enfermagem avançada, que eu tenho a minha clínica e nós fazemos atendimento de pacientes em práticas integrativas, né? Desde o portador de feridas, paciente diabético, paciente com demandas clínicas. O que eu faço é atenção básica, viu, Roberto? Faço atenção básica com tecnologias e com conhecimento que chama a responsabilidade para mim para devolver a saúde. O que nós fazemos não é baseado em doença. Para mim, eu tenho paciente, desde o paciente diabético ao paciente oncológico. O problema de tratar a doença não é meu, o problema é do médico. O meu problema é devolver a saúde para esse paciente.
o Roberto é um enfermeiro que tem uma clínica, ele tem um consultório. Isso. Olha lá, velho. E na nossa clínica, nós tratamos a saúde do paciente, identificamos quais são os fatores que estão em desequilíbrio, fazemos a correção através de nutracêuticos, descontaminação desse paciente, uso de técnicas e tecnologias. Para quê? Para devolver a saúde de forma natural para esses pacientes, né? Que eles passam a utilizar, então, um novo estilo de vida, né? Chamado biohacking. E, através disso, nós vamos devolvendo a autonomia dessa pessoa gerenciar a sua saúde e não gerenciar a sua doença. Porque nós costumamos dizer, né? Palavras do Dr. Laí Ribeiro, quem não tem tempo de cuidar da sua saúde, vai ter que ter tempo para cuidar da sua doença. Tá, o corte aí. Roberto, se deixar a gente vai ficar aqui 24 horas. A gente vai tentar fazer parte 2, 3, voltar na questão da clínica, do enfermeiro atuando na clínica como gestor e assim por diante, porque, Roberto, isso é raro encontrar enfermeiro que tenha a sua clínica, que possa gerir a sua clínica, que pode ter essa autonomia em poder cuidar da saúde do paciente. Ninguém está dando diagnóstico, ao contrário, é o que você falou, cuidar da saúde do paciente, olhar um paciente por um todo, conforme a Organização Mundial da Saúde. Você olha não só a parte da doença, da lesão dele, você olha desde a nutrição, da parte social dele, da parte espiritual dele e assim por diante. Isso é o que a sua clínica faz. Isso é. E em termos de diagnóstico, né, nós temos uma diferença chamado diagnóstico nosocomial, que é o diagnóstico médico, isso é privativo dele. Nós temos o diagnóstico funcional, que inclusive tem classificação, tem CIF. Então, existe uma coisa que chama CID, Classificação Internacional de Doenças, e existe uma CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade. Nós não estamos inventando nada, né? Nós estamos trabalhando dentro do mais profundo nível de conhecimento para devolver autonomia e autoridade para a própria pessoa enquanto gestora de saúde dela. E para isso nós usamos técnicas das mais variadas. Estamos na MOCA. E fica o toque aí para quem precisar de utilizar, que o Roberto está quebrando estigmas aí, porque às vezes as pessoas ficam presas aí na questão da medicalização, de se medicar, e às vezes é só uma questão de orientação de um profissional da saúde, de um enfermeiro, orientar, para você não precisar dessa quantidade de medicamentos que é ofertado aí no mercado da saúde. Porque é o que você acabou de falar há minutos atrás. É medicar, é só medicar. É pré-diabético. É uma coisa que não me desce até hoje, cara. Essa nova terminologia. Eu sou pré-diabético. O senhor está tomando alguma medicação? Ah, o médico já me passou a medicação. Mas ele foi investigar? Ele procurou o Roberto Castro, procurou a clínica do Roberto para ver se ele é pré-diabético, se isso pode ser revertido e assim por diante, entendeu, cara? E é isso. Queria agradecer mais uma vez e deixar aqui um momento aqui mais profundo. Roberto, você está sentado num banco da praça, tá? Num banco da praça. E esse banco da praça é uma praça que quando você era criança, você foi passear com a sua mãe, com o seu pai, tudo e tal. E ao seu lado, quem você convidaria agora para agradecer, ou para desabafar, ou para... Quem seria essa pessoa hoje? Pode ser uma ou duas pessoas. Eu coloco toda a minha família nesse banco, né? E principalmente a minha esposa aí, que é uma grande parceira, né, nessa empreitada aí. Parabéns, cara. E não é por trás de um homem. Ao lado de um homem sempre vai ter uma grande mulher, entendeu? Sozinho ninguém consegue fazer nada. Obrigado mais uma vez, obrigado a Bit2Lab Studio, obrigado a Bit2Lab TV, a parceria do Léo aí, tá? As empresas, o B2 Saúde vai ser um canal aí de podcast que vai trazer pessoas com expertise, um canal com seriedade, onde você, empresa que procura um canal, um podcast relacionado à saúde, preocupado também, como o Léo já falou aqui no começo, preocupado com a saúde da população, está aberto para você aqui. É só nos procurar, tá bom? Obrigado a todos. Roberto, irmão, fica com Deus. Obrigado mais uma vez, cara. Mais uma vez, obrigado a todos. Fiquem com Deus, né? Tem aí os nossos
meios de comunicação, fico à disposição. Muito Obrigado. Até mais.